Fala meus amores, essa daqui é mais uma aula rápida do Bufada. Dentro desse projeto Manda Aí que o Bufada Resolve, uma estudante me enviou uma questão a respeito de propagação de calor. Eu fui investigar a fundo, trata-se de uma questão teórica da Unicamp. Nessa aula eu vou resolver essa questão para você e vou mostrar como você gabarita esse tipo de questão. É fácil demais. Bora acompanhar a aula. Antes de explicar para vocês o conceito de propagação de calor, eu vou ler a questão que essa aluna me enviou e a gente vai avaliar as sentenças e julgar qual é verdadeira. Um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você pode reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Sentença 1. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador por. Sentença 2. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é por. Em uma garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por. Na ordem, os processos de troca de calor utilizados para preencher as lacunas corretamente são: A. Condução, convecção e radiação. B. Radiação, condução e convecção. C. Condução, radiação e convecção. D. Convecção, condução e radiação. E E. Convecção, radiação e condução. Então presta atenção que em cada uma dessas lacunas nós teremos que colocar qual processo é o correto. Todas as vezes que você estuda a propagação de calor, ela ocorre de três formas. Uma é a condução, a outra é a convecção e a outra é a radiação. Nesses três processos é importante destacar se ele ocorre no vácuo ou se ele precisa de um meio material. A condução, ela não ocorre no vácuo. A convecção também não ocorre no vácuo. E a radiação é a única que ocorre no vácuo. Esse vácuo eu estou tentando trazer para vocês é a inexistência de matéria, tá bom? Agora eu vou falar um pouco melhor para vocês o que acontece em cada processo. Na condução, se nós pegarmos um material sólido, que eu desenhei aqui para vocês em preto, eu desenhei em azul também as moléculas. Elas não são desse tamanho, isso aqui é só para ilustrar. E decidi colocar fogo em uma das extremidades. Se você observar, a condução é aquele processo de propagação de calor no qual você vai ter a partícula onde está em contato com esse fogo, com essa fonte de calor, mais agitada do que a partícula da extremidade. Esse tipo de propagação de calor, ele acontece de partícula para partícula. E detalhe, cada material sólido tem uma capacidade de conduzir mais ou menos calor. É por isso que você normalmente faz chocolate com colher de pau e não de metal, pois o metal conduz mais calor que a madeira. Já a convecção tipicamente ocorre em materiais fluidos. Esse tipo de propagação de calor se dá à diferença de densidade. Trouxe aqui para vocês dois esquemas, um recipiente com água sendo aquecido e o funcionamento de um ar-condicionado. Esse exemplo é bem comum do dia a dia quando você coloca numa chaleira a água para ferver. Se você observar, eu desenhei em azul as partículas que são mais densas, ou seja, estão mais frias. E em vermelho, as partículas que estão mais quentes. Nesse tipo de propagação de calor, as moléculas se agitam de modo turbulento, sendo que a mais fria desce e a mais quente sobe. Nesse exemplo eu trouxe para vocês o ar-condicionado. Tipicamente ele fica na parte superior da parede. Por quê? Porque o ar-condicionado ejeta partículas mais frias, que tendem a descer, tornar a região de baixo mais fria, fazendo com que as partículas que estavam aqui subam, ou seja, porque estão mais quentes, e encontram novamente partículas de ar fria. Esse ar fica sendo trocado até você conseguir refrigerar o ambiente. Radiação, como eu bem destaquei, é a única que ocorre no vácuo. A radiação normalmente ela é transmitida por ondas eletromagnéticas. Se você tiver uma luz, o sol, uma vela, ela vai transmitir esse tipo de onda que vai incidir num certo material, nesse caso o planeta Terra, que vai absorver essa quantidade de energia e aumentar a sua temperatura. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu sempre falo para os meus estudantes. Questões objetivas, você deve ficar entre duas. Mas de que forma isso acontece? Analise a segunda sentença comigo. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é por. Gente, eu disse para vocês, o único processo que ocorre no vácuo é a radiação. Ou seja, se nós analisarmos a alternativa A, a alternativa B, a alternativa D são erradas. Assim você fica somente entre a letra C e a letra E. Agora vamos analisar a sentença que fala da geladeira. Ela diz que as prateleiras de uma geladeira doméstica são de grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador por.
É bem parecido com o exemplo do ar-condicionado. A parte de cima tem um refrigerador, a parte de baixo, tipicamente a gente coloca a salada ou fruta, e aquelas grades de divisória, elas são vazadas, para que você tenha o fluxo de calor através de convecção, aonde o ar quente sobe, se encontra com o refrigerador que está na parte superior, desce e continua esse ciclo, mantendo assim uma temperatura constante na geladeira. Ou seja, para a primeira sentença, a resposta correta é o processo de convecção. Eu disse para vocês que é simples. A alternativa correta é a letra E, e eu não precisei nem julgar a terceira sentença. Mas como se trata de uma aula, vamos julgar a terceira sentença. Trouxe para vocês aqui uma garrafa de café, na qual eu já desmontei para mostrar o que há aqui dentro para você. Isso aqui tipicamente é chamado de frasco de Dauer. E se eu quebrar essa parede aqui, vai ter um espacinho entre as duas que tem o vácuo. Esse vácuo existe para não acontecer o processo de condução. Ou seja, as partículas não vão trocar calor umas com as outras, por conta desse espaçamento entre essas paredes de vidro. Meus amores, essa é a aula que eu trouxe para vocês. É muito importante para mim que você salve essa aula, que você dê coraçãozinho nessa aula, que você envie essa aula para um amigo, ou até mesmo escreva comentários a respeito. Essa é uma forma de incentivo para que eu continue produzindo materiais ainda melhores para vocês. E não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Física Completa Professor Paulo Bufada. O link do canal está na bio. E para você, minha querida estudante, que estava com dúvida nisso, espero ter te ajudado. Venha você também fazer parte desse projeto. Se você não sabe, manda aí que o Bufada resolve. Obrigado.